Então vamos iniciar aqui nossa discussão sobre advertência, as placas de advertência. A primeira placa, ela pergunta assim: diante da placa ao lado, A5A, o condutor entende que vai encontrar. Vão ter duas curvas, que não são curvas acentuadas, são curvas simples. Aí as alternativas: há uma depressão na pista de rolamento. Alternativa B, saliência ou lombada à frente. Alternativa C, duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para a esquerda e a segunda para a direita. Alternativa D, duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para a direita e a outra para a esquerda. Ou alternativa E, um desvio adiante. Letra D, correto. Notamos que nós temos duas curvas, a primeira vai para a direita e a segunda para a esquerda. E não são curvas acentuadas, são curvas simples. E uma boa dica: uma placa não pode ter dois significados. Uma placa, ela vai ter um significado só. Diante da placa ao lado A8, você entende que a mensagem é bifurcação em T. Alternativa A, com entroncamento oblíquo à esquerda. Alternativa B, sem semáforo. Alternativa C, com semáforo. Alternativa D, com passagem de escolares. Ou alternativa E, com parada obrigatória. Pensem bem, uma placa, ela não pode ter dois significados. Parada obrigatória seria aquela placa parada obrigatória adiante. Entroncamento oblíquo é outra placa. Com semáforo é placa semáforo adiante. Passagem de escolares também é outra placa. Com parada obrigatória é aquela placa parada obrigatória amarela que diz que vai ter uma parada obrigatória adiante. Alternativa B é a correta. Diante da placa ao lado, A10A, você entende que existe um entroncamento oblíquo. Alternativa A esquerda, inesperado ou de difícil identificação à distância. Alternativa B, que impossibilita a passagem de seu veículo. Alternativa C, sinuoso à esquerda. Alternativa D, à esquerda, seguido de obstáculo. Ou alternativa E, com semáforo. Ele já dá metade da resposta nessa questão. Existe adiante um entroncamento oblíquo. E como eu acabei de explicar, uma placa não pode ter dois significados. As placas podem até ter um complemento. Tipo, tem proibido estacionar. Aí vai dizer lá as restrições de horário, os veículos que podem estacionar, os que não podem. Então, existem as placas algumas informações complementares, mas não uma placa ter dois significados. É a alternativa A, entroncamento oblíquo à esquerda, inesperado ou de difícil identificação à distância. A próxima, diante da placa ao lado A10B, você entende que existe um entroncamento oblíquo. Alternativa A, à direita, seguido de pista sinuosa. Alternativa B, à direita, com sinalização. Alternativa C, à direita, inesperado ou de difícil identificação à distância. Alternativa D, com curva acentuada à direita. Ou alternativa E, com semáforo. Muito bem, alternativa C. A próxima pergunta: diante da placa ao lado, A11A, você entende que adiante existe a junção de duas vias laterais. Alternativa A, com parada obrigatória de veículos. Alternativa B, a primeira à direita e a segunda à esquerda, quase formando um cruzamento. Alternativa C, a primeira à direita e a segunda à esquerda, com lombadas sucessivas. Alternativa D, a primeira à direita e a segunda à esquerda, com passagem de pedestres. Ou alternativa E, em desnível. Aqui nós temos a junção de duas vias laterais, a primeira para a direita e a segunda para a esquerda, quase formando cruzamento. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Diante da placa ao lado, A11B, você entende que adiante
existe a junção de duas vias laterais. Alternativa A primeira à esquerda e a segunda à direita, quase formando um cruzamento. Alternativa B, a primeira à esquerda e a segunda à direita, formando uma pista dupla. Alternativa C, a primeira à esquerda e a segunda à direita, com ponte sobre córrego. Alternativa D, a primeira à esquerda e a segunda à direita, formando uma pista de mão única. Ou alternativa E, em desnível. Eu tenho a junção de duas vias laterais, a primeira à esquerda e a segunda à direita, quase formando um cruzamento. Diante da placa ao lado, A12, você entende que adiante existe uma interseção na qual a circulação. Alternativa A é feita com veículo acelerado. Alternativa B só é permitida a pedestres. Alternativa C é feita em rótula. Alternativa D só é permitido a veículos de passeio. Ou alternativa E deve ser feita sem parar. A resposta é alternativa C, é feito em rótula. Diante da placa ao lado, A13A, você entende que é adiante. Alternativa A, uma interseção na qual a circulação é feita em rótula. Alternativa B, uma confluência de trânsito pela direita e o tráfego vai se incorporar à via na qual você está circulando. Alternativa C, uma confluência de trânsito pela esquerda e o tráfego vai se incorporar na via na qual você está circulando. Alternativa B, a junção de duas vias laterais, a primeira para a esquerda e a segunda para a direita, quase formando um cruzamento. Ou alternativa E, uma obra. Muito bem, aqui já é uma confluência, ou seja, confronto de pista, confluência que vem pela direita e esse trânsito que vem por aqui vai se incorporar na via a qual você está circulando. Diante da placa ao lado, A13B, você entende que adiante existe uma. Alternativa A, interseção na qual a circulação é feita em rótula. Alternativa B, junção com a primeira via lateral na qual se forma um cruzamento. Alternativa C, uma confluência de trânsito pela esquerda e o tráfego vai se incorporar à via na qual você está circulando. Ou alternativa D, barreira à esquerda que desvia o tráfego para a direita. Ou alternativa E, obra. Para quem falou alternativa C, é a alternativa correta. Aqui haverá uma confluência à esquerda e o tráfego vai se incorporar na via a qual você está circulando. A placa ao lado, A14, indica que você vai encontrar adiante. Alternativa A, um estreitamento de pista com canteiro central. Alternativa B, um semáforo devendo preparar-se para um eventual sinal vermelho. Alternativa C, fluxo de tráfegos que deixam de ser separados por um canteiro central. Alternativa D, um estreitamento de pista no lado direito. Ou alternativa E, um cruzamento. Alternativa B, o nome da placa é semáforo adiante. Ou seja, vamos encontrar um semáforo adiante, nos preparar para o eventual sinal vermelho. Diante da placa ao lado, A16, você entende que existe. Alternativa A, saliências e lombada a seguir linha de bonde. Alternativa B, depressão e a seguir linha de bonde. Alternativa C, um cruzamento com linha de bonde. Alternativa D, junções sucessivas com uma linha de bonde. Ou alternativa E, uma linha de bonde ao longo da via. É um cruzamento com linha de bonde. Diante da placa ao lado, A17, você entende que existe. Alternativa A, depressão na pista de rolamento. Alternativa B, trecho perigoso
pela irregularidade de sua superfície. Alternativa C, saliência ou lombada à sua frente. Alternativa D, pista irregular seguida de ponte móvel. Ou alternativa E, uma região montanhosa adiante. Essa placa, ela mostra aqui, ó, uma irregularidade na sua superfície. O nome dessa placa é pista irregular, ou seja, é um trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Resposta correta é a alternativa B. Diante da placa ao lado, A18, você entende que há saliência ou lombada. Alternativa A, no lado direito da pista. Alternativa B, e a pista se estreita à esquerda. Alternativa C, e a pista se estreita de ambos os lados. Alternativa D, na via transversal. Ou alternativa E, à frente. Vocês veem que a lombada é diferente da pista irregular. Tá aqui uma lombada, ela tem uma saliência para cima. Então, resposta correta, alternativa E, ou seja, lombada adiante, vai ter uma lombada lá na frente. Diante da placa ao lado, A21A, você entende que a pista vai se estreitar. Alternativa A, com curva acentuada em S. Alternativa B, em sentido único. Alternativa C, em ambos os lados. Alternativa D, devido à existência de barreiras. Ou alternativa E, devido à existência de obras. Para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta. Se vocês notarem, aqui houve estreitamento do lado esquerdo e do lado direito, ou seja, houve estreitamento em ambos os lados. Resposta correta, alternativa C. Diante da placa ao lado, A21B, você entende que a pista vai se estreitar. Alternativa A, devido a obras. Alternativa B, devido à projeção de cascalhos. Alternativa C, à esquerda com dupla. Alternativa D, à esquerda em sentido único. Ou alternativa E, no lado esquerdo. Para quem marcou a letra E, é a correta. Vocês notam que a direita continua aqui intacta, mas o estreitamento foi feito do lado esquerdo. Diante da placa ao lado, A21C, você entende que a pista vai se estreitar. Alternativa A, no lado direito, com depressão à frente. Alternativa B, no lado direito. Alternativa C, havendo confluência à direita. Alternativa D, havendo semáforo à direita. Ou alternativa E, devido a obras. Para quem marcou a letra B, é a correta. Diante da placa ao lado, A22, você entende que adiante existe uma ponte. Alternativa A, estreita, seguida de obras. Alternativa B, estreita, com curva à esquerda. Alternativa C, mais estreita que a pista de rolamento. Alternativa D, onde circulam animais. Ou alternativa E, onde circulam pedestres. Para quem marcou a alternativa C, é a correta. Devemos ficar alerta a essa placa. Pode ser, inclusive, que essa ponte seja tão estreita que passe um carro por vez. Já me deparei com essas situações em rodovias. A gente tem que esperar aquele trânsito passar para poder passarmos. A próxima pergunta diz: diante da placa ao lado, A23, você entende que adiante existe uma ponte. Alternativa A, móvel com estreitamento de pista. Alternativa B, móvel com entroncamento oblíquo. Alternativa C, móvel com pista sinuosa à frente. Alternativa D, móvel
Ou alternativa E, em arco. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. É uma ponte móvel. Diante da placa ao lado, A25, você entende que, alternativa A, o sentido de circulação muda repentinamente. Alternativa B, um canteiro central passa a dividir os fluxos de tráfego opostos. Alternativa C, o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Alternativa D, o sentido de circulação passa por um entroncamento oblíquo. Ou alternativa E, aqui é permitido o retorno. Para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta. Então o nome da placa é mão dupla adiante. O sentido vai deixar de ser único e vai passar a ser duplo. E nós nos posicionarmos para a direita, para deixar livre da esquerda. Diante da placa ao lado, A27, você entende que a área sinalizada. Alternativa A está bloqueada. Alternativa B muda bruscamente de sentido. Alternativa C está sujeita a desmoronamentos. Alternativa D tem desmoronamentos a 100 metros. Ou alternativa E está com a pista suja. Então, resposta correta, alternativa C. A área está sujeita a desmoronamentos. Por isso que o nome da placa é área com desmoronamento. Diante da placa ao lado, A29, você entende que no trecho sinalizado, alternativa A, existem fortes ventos que espalham cascalhos. Alternativa B, os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Alternativa C, vai encontrar obras com cascalhos. Alternativa D, existem cascalhos molhados na via. Ou alternativa E, existe alagamento. O nome da placa é projeção de cascalho. Mas nós íamos por uma pista, por exemplo, que foi fabricada, aquele asfalto fabricado com muita brita. Quando o asfalto começa a desgastar, começa a soltar cascalhos. Então a resposta certa é: os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Alternativa correta, alternativa B. Diante da placa ao lado, A30, você entende que nesta área, alternativa A, existe campeonato de ciclismo. Alternativa B, só trafegam ciclistas. Alternativa C, pode encontrar ciclistas na via. Alternativa D, pode encontrar crianças brincando. Ou alternativa E, é obrigatório o uso de bicicletas ou de motocicletas. Para quem marcou a letra C, é a alternativa correta. Pode encontrar ciclistas na via. Bem simples, arroz com feijão. Diante da placa ao lado, A31, você entende que nesta área, alternativa A, as máquinas agrícolas circulam em mão dupla. Alternativa A, as máquinas agrícolas circulam em mão dupla. Alternativa B, as máquinas agrícolas estão na pista da direita. Alternativa C, pode encontrar bifurcações na pista onde estão as máquinas. Alternativa D, pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Ou alternativa E, a criança brincando. Para quem marcou a letra D, é a alternativa correta. Pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Diante da placa ao lado, A34, você entende que nesta área, alternativa A, existe uma praça com babás e crianças. Alternativa B, existem obras proibindo a circulação de crianças. Alternativa C, poderá encontrar crianças brincando. Alternativa D, crianças são proibidas de circular. Ou alternativa E, existe um campo de futebol.
Para quem marcou a letra C, é a alternativa correta. Poderá encontrar crianças brincando. Diante da placa ao lado, A37, você entende que só passam veículos com alternativa A. Nós vimos aqui que é a unidade, 4,5 metros. Alternativa A, altura acima do limite mínimo indicado na placa. Alternativa B, largura até o limite máximo indicado na placa. Alternativa C, comprimento até o limite máximo indicado na placa. Alternativa D, altura até o limite máximo indicado na placa. Ou alternativa E, comprimento acima do limite mínimo indicado na placa. O nome dessa placa é altura limitada, ou seja, nesse caso aqui os veículos só podem passar naquele ponto, veículos de até 4,5 metros. É uma placa de advertência, que nesse caso o condutor tem a chance de dar uma volta, fazer a meia volta, retornar, para não passar naquele trecho ali, senão pode se enganchar, veículo de cargas muito altas. Diante da placa ao lado, A38, você entende que só passam veículos com alternativa A, largura até o limite máximo indicado na placa. Alternativa B, altura até o limite máximo indicado na placa. Alternativa C, comprimento até o limite máximo indicado na placa. Alternativa D, largura até o limite mínimo indicado na placa. Ou alternativa E, comprimento acima do limite mínimo indicado na placa. O nome dessa placa é largura limitada. Então realmente os veículos que passam ali, neste caso, é veículo que tem a largura máxima de 3 metros. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Diante da placa ao lado, A40, você entende que existe alternativa A, adiante um cruzamento rodoferroviário em nível com barreira. Alternativa B, uma barreira com passagem para veículos de tração animal. Alternativa C, uma barreira com passagem liberada apenas para pedestres. Alternativa D, adiante uma passagem de nível com barreira para caminhões. Ou alternativa E, um bloqueio de pista. Aqui essa placa chama-se passagem de nível com barreira, ou seja, vai ter uma passagem no trilho do trem e vai ter aquela cancela. Alternativa A, adiante um cruzamento rodoferroviário com barreira. Diante da placa ao lado, A41, você entende que existe um cruzamento. Alternativa A, com linha de bonde. Alternativa B, em X. Alternativa C, com barreira. Alternativa D, perigoso. Ou alternativa E, com linha férrea. Para quem marcou a letra E, é a alternativa correta. Essa placa, o nome dela chama-se Cruz de Santo André, ou seja, vai ser um cruzamento com linha férrea. Diante da placa ao lado, A43, você entende que alternativa A, vai passar perto de um aeroporto. Alternativa B, vai passar por um aeroporto a 500 metros. Alternativa C, encontrará um aeroporto a 300 metros. Alternativa D, vai passar na via oposta a um aeroporto. Ou alternativa E, os aviões podem pousar na pista. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Vocês viram que ele coloca aqui aeroporto 500 metros, 300 metros. Mas aqui não está dizendo 300, 500 metros. E sim, vai passar perto de um aeroporto. O condutor, ao trafegar em rodovias rurais pavimentadas ou vias de trânsito rápido e vias preferenciais em regiões pouco urbanizadas, pode encontrar placas alertando-o da existência de perigos na via. Estas placas são
Alternativa A, de advertência. Alternativa B, de regulamentação. Alternativa C, de atrativos turísticos. Alternativa D, de indicação. Ou alternativa E, educativas. A pergunta já deu a resposta: a existência de placas alertando-o, ou seja, advertindo. Resposta correta, alternativa A. Vamos discutir aqui mais uma prova de advertência. A primeira pergunta: o condutor atento, trafegando em uma via, vê uma placa alertando sobre o estreitamento de pista adiante. Ele identifica esta placa como sendo de alternativa A, advertência. Alternativa B, indicação. Alternativa C, regulamentação. Alternativa D, atrativo turístico. Ou alternativa E, de obras. A resposta já está praticamente na pergunta. Placa alertando, ou seja, advertindo. Placa de advertência. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. O condutor deve observar as placas de advertência para: alternativa A, evitar danos ao veículo. Alternativa B, conhecer a velocidade máxima permitida para a via. Alternativa C, fazer ultrapassagens. Alternativa D, evitar multas. Ou alternativa E, saber quais os perigos que existem na via e sua natureza. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta, porque assim as placas de advertência, elas não sujeitam o condutor a multa. As de regulamentação, sim. A desobediência, ela caracteriza multa. Mas, claro, a desobediência às placas de advertência podem ter danos até irreversíveis. O condutor pode sobrar numa curva e muitas coisas. Então, as placas de advertência é para a gente saber quais os perigos existentes na via e sua natureza. Uma curva, um semáforo adiante, várias e várias coisas que nos alertam. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante, de estreitamento das pistas nos dois lados, é uma placa de alternativa A, obras. Alternativa B, serviços auxiliares. Alternativa C, advertência. Alternativa D, regulamentação. Ou alternativa E, indicação. Para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta. São as placas de advertência, estreitamento de pista à esquerda, à direita, de ambos os lados, são placas de advertência. A placa que informa ao condutor do veículo a existência adiante de um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície é: alternativa A, pista irregular. Alternativa B, pista sinuosa. Alternativa C, saliência ou lombada. Alternativa D, passagem de nível. Alternativa E, pista escorregadia. Para quem marcou a letra A, é a alternativa correta. Pista irregular, ela informa que há trecho perigoso pela irregularidade da superfície. Diante da placa ao lado, A1A, você entende que, alternativa A, existe uma curva adiante à esquerda. Alternativa B, existe uma curva acentuada à direita. Alternativa C, existe local para retorno à esquerda. Alternativa D, existem curvas sucessivas, sendo a primeira à esquerda. Ou alternativa E, existe uma curva acentuada à esquerda. Para quem marcou a letra E, é a alternativa correta. É uma placa que mostra que é um ângulo fechado, em torno de 90 graus a curva. Então, uma curva acentuada à esquerda.
Diante da placa ao lado A1B, você entende que, alternativa A, existe uma curva adiante, à direita. Alternativa B, existe local para retorno à direita. Alternativa C, existem curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. Alternativa D, existe uma curva adiante à esquerda. Ou alternativa E, existe uma curva acentuada à direita. Novamente aqui, um ângulo de 90 graus, mostrando que é uma curva acentuada para a direita. Diante da placa ao lado, A2A, você entende que, alternativa A, existem curvas sucessivas, sendo a primeira à esquerda. Alternativa B, existe uma curva acentuada à direita. Alternativa C, existe adiante uma curva à direita. Alternativa D, existe adiante uma curva à esquerda. Ou alternativa E, existe adiante uma curva acentuada à esquerda. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Tem uma curva à esquerda, mas é uma curva simples. Ela não demarca aquele ângulo de 90 graus. Então, uma curva que não é fechada, não é uma curva acentuada. É uma curva simples. Diante da placa ao lado, A3A, você entende que vai encontrar, alternativa A, curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. Alternativa B, uma curva acentuada para a esquerda e depois outra para a direita. Alternativa C, curvas sucessivas, sendo a primeira à esquerda. Alternativa D, curvas adiante à direita. Ou alternativa E, trecho com via derrapante. Vocês veem que aí é uma pista sinuosa, já não é mais curva em S, porque são 3 curvas ou mais, aí já chama-se pista sinuosa. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. A primeira curva aqui é para a direita. Então são curvas sucessivas, ou seja, uma pista sinuosa, porque são 3 curvas ou mais, já é pista sinuosa. Diante da placa ao lado, A3B, você entende que vai encontrar, alternativa A, uma curva em S para a esquerda. Alternativa B, uma curva acentuada para a esquerda e depois outra para a direita. Alternativa C, curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. Alternativa D, trecho com via derrapante. Ou alternativa E, curvas sucessivas, sendo a primeira à esquerda. Como falei, não é alternativa B, porque são 3 curvas, já é pista sinuosa. E também não é acentuada. Curvas sucessivas, nesse caso a primeira curva é para a esquerda. Quem falou alternativa E é a alternativa correta. Curvas sucessivas, sendo a primeira para a esquerda. Diante da placa ao lado, A4A, você entende que vai encontrar, alternativa A, curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. Alternativa B, 2 curvas acentuadas em S, sendo a primeira para a esquerda e a segunda para a direita. Alternativa E, adiante uma curva à esquerda. Alternativa D, uma curva acentuada à esquerda. Ou alternativa E, pista derrapante. Vejam bem, aqui diz curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. A primeira curva aqui já é para a esquerda, já não pode ser a letra A. Alternativa B, 2 curvas em S, aqui formam um S, faz sentido. Sendo a primeira para a esquerda, certinho, e a segunda para a direita. Realmente a alternativa B. Aí a alternativa C ele diz, adiante uma curva à esquerda.
tem uma curva à esquerda, depois outra para a direita, e é acentuada. A alternativa D diz uma curva acentuada à esquerda. Nós vimos aqui que são duas curvas formando um S. E a alternativa E fala pista derrapante. Então, resposta correta para quem falou a alternativa B é a alternativa correta. Diante da placa ao lado, A4B, você entende que vai encontrar alternativa A, duas curvas sucessivas e acentuada em S, sendo a primeira para a direita e a segunda para a esquerda. Alternativa B, duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para a esquerda e a segunda para a direita. Alternativa C, adiante uma interseção na qual a circulação é feita em rótula. Alternativa D, saliência ou lombada à frente. Ou alternativa E, pista derrapante. No caso, são duas curvas sucessivas em S. São acentuadas. Se você olhar as curvas, elas fazem um ângulo de 90 graus. Para quem falou a alternativa A, é a alternativa correta. São duas curvas, são acentuadas. Vejam que formam um ângulo de 90 graus. A primeira para a direita e a segunda para a esquerda. Resposta correta, alternativa A. Diante da placa ao lado, A6, você entende que a alternativa A está próxima de uma bifurcação em T, sem semáforo. Alternativa B, adiante existe uma via à direita que irá cruzar com a via onde você está. Alternativa C, adiante existe uma via à esquerda que irá cruzar com a via onde você está. Alternativa D, adiante existe um local perigoso. Ou alternativa E, adiante existe um cruzamento de vias sem semáforo. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. Diante da placa ao lado, A7A, você entende que adiante existe. Alternativa A, uma bifurcação em T. Alternativa B, uma bifurcação em T sem semáforo. Alternativa C, uma junção com via lateral à direita. Alternativa D, um entroncamento oblíquo à direita. Ou alternativa E, um cruzamento com via preferencial. Alternativa C, vocês viram aí que é uma via lateral à direita. Não é confluência nem entroncamento oblíquo. Então a resposta correta, alternativa C, uma junção com via lateral à direita. Diante da placa ao lado, A7B, você entende que adiante existe. Alternativa A, uma bifurcação em Y sem semáforo. Alternativa B, a junção de duas vias laterais, a primeira à direita e a segunda à esquerda, quase formando um cruzamento. Alternativa C, uma confluência de trânsito pela direita e o tráfego vai se incorporar na via na qual você está circulando. Alternativa D, uma junção com via lateral à esquerda. Ou alternativa E, um cruzamento com via preferencial. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. É uma via lateral à esquerda, ou seja, uma junção com via lateral à esquerda. Diante da placa ao lado, A9, você entende que está próximo de uma bifurcação em Y. Alternativa A, seguida de lombada. Alternativa B, com semáforo. Alternativa C, com parada obrigatória. Alternativa D, em local perigoso. Ou alternativa E, sem semáforo. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. É uma bifurcação em Y sem semáforo. Como eu dei aquela dica para vocês, que é preciosa na hora de vocês responderem a questão de placa. Não existe uma placa com dois significados. Local perigoso, tudo bem, tem aquelas placas, vento lateral, projeção de cascalho e área com desmoronamento, que são placas de perigo. Parada obrigatória, tem aquela outra placa que tem parada, o nome pare. Com semáforo, vai ter que ter o semáforo dizendo. Lombada também é outra placa. Então,
uma placa não pode ter dois significados. Então a resposta correta, bifurcação em Y, sem semáforo. Diante da placa ao lado, A15, você entende que adiante existe uma alternativa A, fiscalização de polícia, alternativa B, bifurcação obrigatória, alternativa C, entroncamento obrigatório, alternativa D, curva acentuada em S, ou alternativa E, parada obrigatória. Então o nome dessa placa é parada obrigatória adiante, ou seja, eu vou diminuir a velocidade e me preparar porque lá na frente eu tenho que parar. Não é na hora que eu olhar para essa placa que eu parar. Eu estou consciente que lá na frente vai ter uma placa de regulamentação com esse nome. Diante da placa de regulamentação, aquela vermelha com o nome pare, a velocidade tem que ser levada a 0, porque lá a placa é imperiosa, é parada obrigatória. Aqui está falando adiante, uma parada obrigatória, ou seja, o nome dessa placa é parada obrigatória à frente ou parada obrigatória adiante. Diante da placa ao lado, A19, você entende que existe uma alternativa A, depressão na pista e ela se estreita à esquerda, alternativa B, depressão na pista e a seguir passagem de pedestres, alternativa C, depressão na pista de rolamento, alternativa D, depressão e passagem de crianças, ou alternativa E, depressão na via transversal. Para quem marcou a alternativa C, a alternativa correta é fazer o simples, é depressão na pista de rolamento. Diante da placa ao lado, A20A, você entende que adiante existe uma descida, alternativa A, com desvio à direita, alternativa B, acentuada, alternativa C, com bifurcação em T, alternativa D, acentuada com área de desmoronamento, ou alternativa E, com pista escorregadia. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta, ou seja, é uma descida íngreme, inclinada, acentuada. Diante da placa ao lado, A20B, você entende que adiante existe uma alternativa A, descida acentuada, alternativa B, subida sinuosa, alternativa C, subida acentuada, alternativa D, subida com o estreitamento da pista, ou alternativa E, região serrana. Para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta, uma subida acentuada, uma subida íngreme, inclinada. Diante da placa ao lado, A24, você entende que adiante você vai encontrar obras. Alternativa A, numa bifurcação adiante. Alternativa B, concluídas recentemente. Alternativa C, em uma escola. Alternativa D, na pista. Ou alternativa E, na fábrica. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Vai encontrar obras na pista. Diante da placa ao lado, A26A, você entende que o sentido de circulação é alternativa A, obrigatório, alternativa B, único, alternativa C, único a 500 metros, alternativa D, único devido às obras, ou alternativa E, único devido a alagamento. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Está aqui sentido único. Quando me deparar para essa placa, está me alertando que aquela via à frente, eu só posso ir para a esquerda. Diante da placa ao lado, A26B, você entende que o sentido de circulação é alternativa A, único passando para duplo, alternativa B, duplo, alternativa C, duplo na via transversal, alternativa D, único, ou alternativa E, duplo devido às obras. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta.
O sentido aí é duplo, ele está apontando para os dois lados. Diante da placa ao lado, A28, você entende que, alternativa A pista está escorregadia devido a derramamento de óleo. Alternativa B, a pista está sendo lavada com produtos químicos. Alternativa C, a pista oferece perigo devido a obras de pavimentação. Alternativa D, em certas condições o trecho sinalizado torna-se escorregadio. Ou alternativa E, existe adiante curvas em S. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. O nome dessa placa é pista escorregadia, ou seja, em certas condições o trecho sinalizado torna-se escorregadio. Diante da placa ao lado, A32A, você entende que a travessia de alternativa A, ciclistas, alternativa B, pedestres, alternativa C, crianças, alternativa D, escolares ou alternativa E, idosos. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. O nome da placa é passagem de pedestres. Diante da placa ao lado, A33A, você entende que irá, alternativa A, encontrar uma faixa de travessia de pedestres. Alternativa B, encontrar uma festa escolar com escolares participando. Alternativa C, encontrar escolares desfilando. Alternativa D, passar no prédio de uma escola de crianças excepcionais. Ou alternativa E, passar perto de uma escola podendo encontrar escolares circulando. Para quem marcou a alternativa E, é a correta, que é área escolar, ou seja, pode encontrar escolares circulando. Diante da placa ao lado, A35, você entende que nesta área, alternativa A, circulam caminhões carregando animais. Alternativa B, existem animais sendo alimentados. Alternativa C, animais selvagens circulam nas duas pistas. Alternativa D, poderá encontrar animais na pista. Ou alternativa E, há um local para exposição de animais. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Poderá encontrar animais na pista. Diante da placa ao lado, A39, você entende que existe adiante um cruzamento rodoferroviário em nível. Alternativa A, sem barreiras para motocicletas. Alternativa B, com barreiras sem semáforos. Alternativa B, com barreiras sem semáforo. Alternativa C, com barreira alternadas. Alternativa D, sem barreiras para ônibus. Ou alternativa E, sem barreiras. Vejam que aqui você só vai olhar a pista e o trilho do trem, que tem essa questão na prova de vários Detrans. Por exemplo, perguntando o que é passagem de nível. Então você já está bastante consciente que passagem de nível é um cruzamento rodoferroviário. Vai encontrar-se rodovia com ferrovia. E neste caso, qual é a mensagem que essa placa passa? Em lugar nenhum ele coloca uma barreira. Aqui não tem barreira, tem só a pista e o trilho do trem. Então são passagens de nível sem barreiras. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. É uma passagem de nível, ou seja, um cruzamento de ferrovia, tá aqui o trilho do trem, com rodovia, tá aqui o desenho da pista, sem barreiras. Diante da placa ao lado, A42A, você entende que a alternativa A vai encontrar mão dupla adiante. Alternativa B, a pista se inicia a 200 metros. Alternativa C, existe sentido duplo na pista. Alternativa D, adiante existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfegos opostos. Ou alternativa E, há obras na pista. O nome dessa placa é início de pista dupla, ou seja, adiante existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos
de tráfego opostos. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Diante da placa ao lado, A42B, você entende que a alternativa A termina a mão dupla da pista a 200 metros. A alternativa B, os fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por obstáculos. A alternativa C, o sentido duplo da pista termina havendo curva à direita. A alternativa D, adiante os fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por um canteiro central. Ou a alternativa E, o trecho em obras acabou. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Ou seja, a pista vai deixar de ser separada por um canteiro central, entrando para uma via rural, por exemplo, que vai ser única. Não vai ter mais esse canteiro central dividindo o fluxo de tráfego opostos. Alternativa correta D. Diante da placa ao lado, A44, você entende que a alternativa A, neste trecho, é frequente a ocorrência de ventos fortes laterais. A alternativa B, seu veículo receberá ventos laterais pela esquerda. A alternativa C, ventos laterais poderão provocar um desmoronamento. A alternativa D, ventos fortes podem forçar sua passagem para outra pista. A alternativa E, neste trecho há praias. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Essa placa é ventos laterais, então neste trecho é frequente a ocorrência de ventos laterais. Aí o condutor tem que tomar os devidos cuidados, diminuir a velocidade. Uma placa que tem um formato quadrado, fundo amarelo e símbolo preto. Identifica a alternativa A, ultrapassagem permitida. Alternativa B, a via em que o veículo está circulando. Alternativa C, a proximidade de vilas ou povoados. Alternativa D, uma alerta para os perigos existentes na via e sua natureza. Ou alternativa E, as restrições e proibições no uso da via. Isso é questão de prova e ela não está na prova, não é só do Detran Piauí não, mas também de outros estados. Essa aqui é questão de prova de vários estados. Então vejam bem, ele diz aqui, olha, uma placa que tem um formato quadrado, fundo na cor amarela, semelhante a esse desenho aqui, e símbolo preto. Então nós já identificamos que essa placa é uma placa de advertência. Fundo na cor amarela, símbolo preto, e a essa orla externa amarela, e essa orla interna também preta. Então quer dizer o que? São placas de advertência. Então é o seguinte, e o que a placa de advertência diz? Um alerta para os perigos na via e sua natureza. A resposta correta, alternativa D. Com exceção da placa Cruz de Santo André, sentido único e sentido duplo, as demais placas que têm formato quadrado, fundo na cor amarela e símbolo preto são placas de alternativa A, advertência, alternativa B, indicação, alternativa C, regulamentação, alternativa D, sentido obrigatório ou alternativa E, orientação. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. As placas de advertência têm fundo na cor amarela, símbolo preto, aí tem essa orla interna preta e a orla externa amarela. Diante de uma placa de advertência, você deve, alternativa A, redobrar a atenção e adotar uma postura segura. Alternativa B, aumentar a velocidade para descongestionar o trânsito. Alternativa C, parar rapidamente o seu veículo. Alternativa D, acender as lanternas do seu veículo. Ou alternativa E, estacionar o veículo. Para quem marcou a alternativa A, a resposta correta. Redobrar a atenção e manter
adotar uma postura segura, diminuir na curva para poder entrar com segurança, corretíssimo. Diante da placa crianças, você deve seguir em frente. Alternativa A, ignorando-a. Alternativa B, dando sinal de luz. Alternativa C, buzinando. Alternativa D, redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Ou alternativa E, após dar uma esmola ou bala. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. A placa de advertência que avisa ao condutor de veículo da existência adiante de alteração do sentido único para sentido duplo de trânsito é: alternativa A, bifurcação em T. Alternativa B, dê a preferência. Alternativa C, fim de pista dupla. Alternativa D, mão única. Ou alternativa E, mão dupla adiante. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. Mão dupla adiante, ela vai informar que o sentido muda de único para duplo. São placas que advertem sobre a ocorrência de condições perigosas na via. Alternativa A, mão dupla e início de pista dupla. Alternativa B, proibido retornar e proibido mudar de faixa de trânsito. Alternativa C, área com desmoronamento e vento lateral. Alternativa D, sentido obrigatório e passagem obrigatória. Ou alternativa E, serviço médico e serviço mecânico. Nesse caso é a alternativa C, área com desmoronamento, pode até cair em cima do veículo, e vento lateral. São condições perigosas na via. A placa que informa ao condutor de veículo que adiante os fluxos de tráfego de via passam a ser separadas por um canteiro central é: alternativa A, cruzamento de vias. Alternativa B, fim de pista dupla. Alternativa C, estreitamento de pista. Alternativa D, início de pista dupla. Ou alternativa E, mão dupla adiante. Passam a ser separados por um canteiro central, ou seja, não existiu o canteiro central, ele passa a existir. Então é a placa início de pista dupla. Nós mostramos os desenhos aqui. Início de pista dupla é que vai fazer essa divisão. Vai ter um canteiro central que vai passar a dividir o fluxo de tráfego em sentido opostos. Diante da placa ao lado, A32B, você entende que adiante poderá encontrar: alternativa A, ciclistas atravessando a via em faixa própria. Alternativa B, escolares atravessando a via em faixa própria. Alternativa C, crianças atravessando a via em faixa própria. Alternativa D, idosos atravessando a via em faixa própria. Ou alternativa E, pedestres atravessando a via em faixa própria. O nome dessa placa é passagem sinalizada para pedestres, ou seja, pedestres atravessando a via em faixa própria. Diante da placa ao lado, A33B, você entende que adiante poderá encontrar: alternativa A, crianças brincando. Alternativa B, uma passarela. Alternativa C, pedestres atravessando a via. Alternativa D, escolares atravessando a via em faixa própria. Ou alternativa E, idosos circulando. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. O nome dessa placa é área sinalizada para escolares, ou seja, poderemos encontrar escolares atravessando a via na sua faixa, em faixa própria. Diante da placa ao lado, A42C, você entende que adiante, alternativa A, há obras na pista. Alternativa B, existe um canteiro central
que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. Alternativa C, os fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por um canteiro central. Alternativa D, vai encontrar mão dupla adiante. Ou alternativa E, termina a mão dupla da pista. Vejam bem que as duas setas estão para o mesmo lado, significa sentido único, o mesmo sentido. E aqui um canteirinho central. Então o canteiro central vai passar a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. A alternativa B é a correta. Diante da placa ao lado, A36, você entende que nesta área, alternativa A travessia sinalizada para animais. Alternativa B, poderá encontrar animais selvagens na pista. Alternativa C, há animais domésticos soltos. Alternativa D, os animais selvagens estão confinados. Ou alternativa E, há um zoológico. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. O nome dessa placa é Animais Selvagens, ou seja, poderá encontrar animais selvagens na pista. Para advertir que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo, é colocada uma placa de advertência, mão dupla adiante. Diante dela, você entende a mensagem da placa E. Alternativa A, se posiciona à direita da via. Alternativa B, entra à direita na próxima via. Alternativa C, segue em frente. Alternativa D, entra à esquerda na próxima via. Ou alternativa E, acende o pisca-alerta. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Eu estou numa via. Ela é mão única, aí eu me deparo com a placa mão dupla adiante, eu me posiciono à direita e deixo a esquerda livre. Resposta correta, alternativa A. Diante da placa ao lado, A2B, você entende que existe adiante. Alternativa A, uma curva à direita e depois outra para a esquerda. Alternativa B, curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. Alternativa C, uma curva muito acentuada à direita. Alternativa D, uma curva acentuada à direita. Ou alternativa E, existe adiante uma curva à direita. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. As placas de sinalização vertical de advertência devem ter: alternativa A, fundo amarelo, orla interna preta, orla externa amarela e símbolo ou legenda preto. Alternativa B, fundo branco, orla interna amarela, orla externa preta e símbolo ou legenda preto. Alternativa C, fundo preto, orlas amarela e símbolo ou legendas amarelo. Ou alternativa D, fundo amarelo, orla interna branca, orla externa preta e símbolo ou legenda preta. Ou alternativa E, fundo branco, orla vermelha e símbolo ou legenda amarela. Fundo amarelo, símbolo preto, orla interna preta e orla externa amarela. Para quem marcou a alternativa A, é a resposta correta. Diante da placa ao lado, A5B, você entende que vai encontrar alternativa A, curva acentuada à esquerda, alternativa B, curva à direita e a seguir outra à esquerda, alternativa C, desvio adiante, alternativa D, curvas sucessivas sendo a primeira à direita, ou alternativa E, curvas sucessivas em S sendo a primeira à esquerda. Para quem marcou
A alternativa E é a alternativa correta. São curvas sucessivas em S e a primeira é para a esquerda. Diante da placa ao lado, A27, você entende que a área sinalizada. Alternativa A está bloqueada. Alternativa B muda bruscamente de sentido. Alternativa C está sujeita a desmoronamentos. Alternativa D tem desmoronamento a 100 metros. Ou alternativa E está com a pista suja. Como nós vimos, essa placa aqui, ela mostra uma área com desmoronamentos, pedras que podem cair. Então a área está sujeita a desmoronamentos. Para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta. Diante da placa ao lado, A43, você entende que a alternativa A vai passar perto de um aeroporto. A alternativa B vai passar por um aeroporto a 500 metros. A alternativa C encontrará um aeroporto a 300 metros. A alternativa D vai passar na pista oposta a um aeroporto. Ou a alternativa E, os aviões podem pousar na pista. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Diante da placa ao lado, A26A, você entende que o sentido de circulação é alternativa A, obrigatório. Alternativa B, único. Alternativa C, único a 500 metros. Alternativa D, único devido a obras. Ou alternativa E, único devido a alagamento. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Esta placa é sentido único. O condutor só terá uma opção de sentido. Diante da placa ao lado, A42A, você entende que a alternativa A vai encontrar mão dupla adiante. Alternativa B, a pista dupla se inicia a 200 metros. Alternativa C, existe um sentido duplo na pista. Alternativa D, adiante existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfego opostos. Ou alternativa E, há obras na pista. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. O canteiro central vai passar a dividir fluxos opostos. Diante da placa ao lado, A2B, você entende que existe alternativa A, uma curva à direita e depois outra para a esquerda. Alternativa B, curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. Alternativa C, uma curva acentuada à direita. Alternativa D, uma curva acentuada à direita. Ou alternativa E, uma curva à direita. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. Essa placa é uma curva simples para a direita. Não é uma curva acentuada, é uma curva simples, uma curva mais aberta. Por isso é somente curva à direita. A alternativa E é a correta. Diante da placa ao lado, A21B, você entende que a placa vai se estreitar. Alternativa A, devido a obras. Alternativa B, devido à projeção de cascalho. Alternativa C, à esquerda como a única. Alternativa D, à esquerda em sentido único. Ou alternativa E, no lado esquerdo. A placa vai se estreitar do lado esquerdo. Diante da placa ao lado A29, você entende que no trecho sinalizado, alternativa A, existem fortes ventos que espalham cascalho. Alternativa B, os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Alternativa C, vai encontrar obras com cascalhos. Alternativa D, existe cascalho molhado na via. Ou alternativa E, existe alagamento. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Muito obrigado a todos. Peço a vocês que nos ajudem compartilhando, curtindo, dando like. Se não gostou, dê sua opinião também. Estamos aqui para dar o melhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.